Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. João, bem-vindo. João Sampaio com Y, portanto não é um Sampaio qualquer. Bem, parece que sim, exatamente. Apresenta-te. O teu bilhete de identidade. Muito bem. Antes de mais, obrigado pelo convite, Germano. E pronto, músico, produtor, trabalho aqui no bairro Web Studios. E pronto, e gravamos todo tipo de artistas. Estou agora a lançar o meu projeto a solo também. O primeiro de todos. O primeiro de todos, exatamente. Tens 26 anos. 26 anos. O que é que aconteceu nestes 26 anos até chegarmos aqui ao lançamento deste primeiro trabalho a solo? O que é que aconteceu em termos de ligação à música? Se tens... é porque é isto que nós queremos saber. Sim. Quem te vê, mas quem é este rapaz que nós não conhecemos? Bem, muita coisa. 26 anos cheios de coisas a acontecer. Eu, na verdade, ninguém na minha família é músico, nem tinha instrumentos musicais em casa quando era criança, portanto não sei muito bem de onde é que isto apareceu, mas devia ter assim tipo 8, 9 anos quando pedi ao meu pai para ir ter aulas de guitarra. Pronto, ele lá me inscreveu, a coisa acabou por não correr muito bem, portanto eu desisti pouco tempo depois, mas assim 3 aninhos depois, início da adolescência, voltei a pegar a guitarra elétrica e a partir disso fui assim tipo um produto da geração YouTube. E porquê que não correu bem? Não sei, eu sinto que andava mais à procura de tocar as coisas que ouvia, que gostava de ouvir e não tanto de aprender a teoria. Acho que não estava muito para aí virado, se calhar ainda era muito novo para isso. E portanto, só uns aninhos depois é que comecei no YouTube a ir ver vídeos, aprender a tocar guitarra ou aprender a tocar coisas que gostava e acho que foi um bocadinho por aí. E pronto, e a partir disso acho que foi um percurso relativamente orgânico, portanto fui tendo bandas, ir tocando em bares. Bandas de garagem. Exatamente. E o que é que vocês tocavam? Covers, claro. Inicialmente covers, mas exatamente. De que género? Portanto, coisas que andávamos a ouvir, ou seja, eu diria que assim por volta dos 13 anos andava a ouvir coisas um bocadinho mais punk, mais rock, tipo Led Zeppelin, Aerosmith, Guns N' Roses. Eu diria que esse foi o meu Nada início. que tenha a ver com a tua geração. Exatamente, portanto nós éramos assim um bocadinho old school. Anos 70 e 80. Exatamente, portanto não era, ou seja, acabámos por não estar muito dentro daquilo que se andava a fazer na altura, e eu acho que esse foi um bocadinho o início do meu percurso, foi assim coisas um bocadinho mais antigas, dos anos 60, 70, e só mais tarde é que me fui ligando com a onda mais atual, diria eu. Tu foste descobrindo o quê em sonoridades tão diferentes como das várias décadas que mencionaste? Eu acho que fui descobrindo muita coisa, e principalmente no meu instrumento, porque diria que fui buscar, se calhar, toques de guitarra aos grandes guitarristas, tipo Jimi Hendrix, Jimmy Page, coisas mais desse género, e que depois, hoje em dia, diria que estou a fazer uma coisa assim um bocadinho mais pop e que pude trazer para essa onda, diria que é um bocadinho por aí. Foste naturalmente aprendendo e quando é que começou a consciencialização de que aquilo poderia ser um pouco mais sério do que uma mera brincadeira? Eu acho que teve muito tempo de brincadeira antes de eu chegar a essa conclusão, ou seja... Portanto, não foi só a guitarra, ou seja, eu ia tocando com amigos, ia vendo o baterista, o que é que ele fazia, queria ir experimentar a bateria, depois queria ir experimentar a baixa, ou seja, foi muito assim que eu fui aprendendo todos os instrumentos. E eu acho que a ideia de fazer isto um bocadinho mais, de maneira mais profissional, eu acho que só veio mais tarde, quando eu me comecei a dedicar mais à produção. Quando fui aprender produção, estar no quarto com o computador a descobrir como é que podia vestir uma música, eu acho que só aí é que comecei a pensar, espera aí, eu se calhar podia levar isto mais a sério. É que tu és mesmo um produto da era digital. E, totalmente, exatamente. Eu sou assim, geração YouTube, total, portanto, com vídeos, e foi aí que eu fui buscar tudo. Nunca tive grandes aulas teóricas, por acaso, em relação à produção. Pois eu já estava aqui a trabalhar no bairro Up e senti a necessidade de ir um bocadinho mais longe, ou seja, de perceber a técnica ou a teoria que estava por trás das coisas que eu andava a fazer, porque fazia muito tudo por ouvido, por sentimento. E isso senti não essa chega. necessidade. Exatamente. Muitas vezes não chega, então tive que ir descobrir exatamente porque é que estava a fazer aquelas coisas ou o que é que estava a fazer mal. Ou o que é que estavas a fazer bem. Ou o que é que estava a fazer bem, exatamente, também. E aí fui estudar um ano para a Restart, produção musical, e pronto. E diria que agora já tenho assim um balanço melhor do conhecimento. Ou seja, a tua história é muito comum a centenas ou milhares de outros jovens, rapazes e raparigas, que procuram basicamente uma coisa, um lugar ao sol.
Acho que está bem visto, sim. Como é que isso se alcança e consegue em tempos tão complicados como aqueles que estamos a atravessar? Eu acho que, antes de mais, é preciso muito esforço, porque, ou seja, as coisas não caem do céu, não é? É um bocadinho clichê, mas eu acho que é bem aplicado aqui. Portanto, é preciso, nós estamos constantemente a aprender, um esforço de aprendizagem, de investigação, estar constantemente a evoluir, porque, por exemplo, aqui, mais aplicado ao meu dia-a-dia aqui no estúdio, eu numa tarde tenho uma cantora de canto lírico e no dia a seguir tenho um artista de kuduro. E portanto eu tenho que, isto é uma constante adaptação, não é? Eu tenho que ir investigar o que é que está a ser feito hoje em dia dentro desse género musical e tentar dar o meu melhor input, não é? Ou seja, eu diria que é estarmos constantemente em aprendizagem. Não há um ponto em que chegamos e é do género, agora eu sei o que é que está aqui a passar. Portanto, é assumir que estamos sempre no lugar da pessoa que tem que evoluir. E quais são as tuas preferências musicais? Onde é que estão as tuas raízes? Isso para mim é difícil responder a essa questão, porque, por exemplo, aquilo que eu ouvia em criança em casa estava muito dentro do mainstream, daquilo que se andava a passar era aquilo que os meus pais ouviam. Durante anos andei a tocar em cima de discos que era aquilo que estava a resultar na altura, portanto Paulo Gonzo, João Pedro Paes, ABBA, sei lá, esse tipo de coisas. Nunca cantando, ou cantando? Nunca também. cantando. O cantar foi uma coisa que eu acho que só descobri mais tarde, agora, aliás, só agora é que eu estou a evoluir nesse sentido. Mas, portanto, foi uma coisa que sempre foi evoluindo, ou seja, mais mainstream quando eu era criança, depois comecei a ouvir estas ondas mais rock, eu acho que agora está a voltar um bocadinho. O Quincy Jones produziu o Thriller do Michael Jackson, ele diz uma coisa muito interessante, que é nós não podemos chega de pensar nesta questão do género musical, não é? Para a música evoluir, nós não podemos necessariamente estar com essa, isto é jazz, isto é blues, isto é pop, seja o que for. Eu acho que é um bocadinho uma mistura de tudo, ou seja, assim é que a malta evolui. E é um bocadinho disso que eu estou à procura agora, é tentar juntar tudo aquilo que eu ouço. Eu posso estar a ouvir um disco de Miles Davis, depois passo para Taylor Swift, depois passo para Prof Jam, ou seja, aquilo que eu pretendo é juntar um bocadinho tudo aquilo que eu ouço. Mas isso é bem visto dentro do meio, ou seja, não há compartimentos em que as pessoas se devem devem viver nesses casulos musicais, se me é permitida a expressão. Sim. Eu diria que sim, que isso ainda acontece e que é uma coisa que vai acontecer sempre, mas pronto, eu acho que há um bocadinho a liberdade artística para se tentar procurar outras coisas, não é? Se calhar, eu diria que o meu percurso enquanto artista não vai no sentido de ser um músico que é muito bom num determinado género musical. Eu diria que vou querer viajar entre géneros musicais. Obviamente que depois tudo é mais ou menos semelhante porque é a minha voz que está em cima, não é? Mas a ideia aqui é um bocadinho tentar viajar e eu diria que até muito mais importante do que o género musical é o sentimento que se quer produzir na música e às vezes, ou seja, às tantas é mais fácil com uma música de fado chegar a um certo sentimento do que com uma música de hip-hop. E eu acho que é um bocadinho mais por aí que eu pretendo pensar. Há coisas que se calhar nunca vou fazer, por exemplo, isto é um mau exemplo, eu o fado nunca vou fazer porque não tenho a capacidade técnica. Mas sabes que o fado, nós estamos ali perto de um piano. O fado, antes de ser acompanhado à guitarra, no século XIX, era acompanhado ao piano. Pronto, e era dançado. Exatamente. E acho que... Sabes algum fado? Não. Por isso é que eu estava a dizer, ou seja, eu não tenho capacidade técnica para fazer fado ainda. Se calhar daqui a 10 anos se calhar consigo lá chegar. Mas por enquanto... Ou seja, e pegando também nas teclas, tu gostarias, e tens, ou pelo menos por necessidade profissional e económica, de tocar todas as teclas? Sim. Por acaso eu diria que o piano foi o instrumento que mais me custou a aprender, porque é um instrumento muito complexo. Eu sinto que nem posso dizer que sou pianista, acho que seria uma farsa. Tu és o quê? A caminho de? Sou maioritariamente guitarrista, a caminho de ser multi-instrumentista, espero. No outro lado. Eu não sei olhar para trás, pensar como fui capaz de perder alguém de quem estava tão certo. Eu nunca estive tão perto de ter tudo o que eu queria, mas na hora do aperto eu fugi da luz do dia. Eu estava com a cabeça no outro lado. Não me largues a mão.
estava com a cabeça no outro lado. Não me largues a mão, não, não. Se perdemos foi por mim, não tomei conta de ti. Quando te perdi de vista, já nem de mim sabia. Eu estava com a cabeça no outro lado. Não me largues a mão. Estava com a cabeça no outro lado. Não me largues a mão, não, não. Não, não. Eu estava com a cabeça no outro lado. Não me largues a mão. Estava com a cabeça no outro lado. Não me largues a mão. Não, não. Portanto, João, este é um tema original que está incluído no primeiro álbum, Ellipse. Exatamente. Que vai sair quando? O álbum tem data de lançamento prevista para abril. Portanto, eu estou a lançar vários singles de 15 em 15 dias e o álbum sairá em abril. Quais são as tuas expectativas? Isso é uma pergunta complicada. Eu diria que me sinto concretizado se as pessoas se conseguirem identificar com as músicas do álbum em diferentes fases da vida delas. Eu diria que isso é o mais importante. Portanto, é um disco sobre relações. E sobre a componente elíptica das relações, ou seja, do facto de as podermos viver em loop, se quisermos, não é? Voltar ao ponto de partida. E eu diria que me sentirei concretizado se as pessoas tiverem a viver as suas relações em paralelo com as músicas. Estamos a falar basicamente de amor. Exatamente. Exatamente. Portanto, é um disco sobre amor. Diria que não é um love record no seu sentido puro, portanto, não é uma fantasia. Apesar do disco começar dessa maneira, que eu acho que é como todas as relações começam, não é? Um bocadinho dentro da fantasia. Eu diria que o primeiro single, O Que É Que Tem, ainda é uma música muito dentro da fantasia do amor. 60 anos para te olhar, não me vão chegar. Um bocadinho nessa base do futuro é nosso. E eu acho que o disco vai progressivamente desconstruindo essa ideia. É um bocado desconstruir o Felizes para Sempre. Portanto, é um disco sobre amor, sobre relações, mas com músicas sobre todas as fases de uma relação. Tu és um homem apaixonado. Perguntava se nas tuas letras há qualquer coisa de autobiográfico. Eu acho que há sempre qualquer coisa de autobiográfico em tudo o que nós criamos, em particular no que eu escrevo, e portanto, sim, portanto, eu diria que é um disco que reflete sobre as minhas próprias experiências em relações, e espero que as pessoas possam sentir-se da mesma maneira. Eu diria que é mais importante, pelo menos para mim, é mais importante que as pessoas sintam aquilo que eu estava a sentir e não que pensem sobre a posição em que eu estava na altura. Esta música pode passar perfeitamente numa rádio comercial, na RFM, na Antena 1, numa Mega, portanto em todas as grandes estações divulgadoras de música portuguesa. Como é que tu vais conseguir chegar até lá? Tens editora? Antes de mais, obrigado.
Não, portanto isto é um processo que eu diria que é um processo relativamente complicado. Eu acho que com o trabalho vai lá. Obviamente que eu sei que, à partida, sendo um artista independente, sem apoios, sem editoras, eu sei que é um percurso um bocadinho mais difícil, exige muito trabalho e exige, acima de tudo, que eu não seja só um músico. Portanto, tem que ser músico, tem que ser produtor, tem que ser manager, tem que ser marketeer e, portanto, se calhar esses chapéus todos às vezes é um bocadinho complicado de fazer a passagem de um É tal história, fazendo analogia com o teclado, não se pode fazer a criação e fazer marketing ao mesmo tempo. Exatamente, ou seja, aliás, eu tenho sentido isso, eu agora que estou na altura do lançamento, tenho sentido que eu praticamente não tenho tido tempo para pegar na guitarra, não é? E escrever, ou seja, eu acho que vou ter que fechar este ciclo para... São coisas mais burocráticas. Exatamente, sem dúvida nenhuma. E, portanto, eu sei que é um percurso mais complicado. Agora, eu acho que, pelo menos pelo feedback que eu tenho tido das pessoas, as pessoas estão realmente a reagir às canções e eu acho que está a ter um impacto positivo na vida delas. Positivo, digo, às vezes as coisas até podem estar mal, mas só o facto de refletirmos sobre elas, através das canções neste caso, eu acho que isso já é positivo. E portanto eu acho que isso leva-nos sempre a algum lado, não é? E eu espero que esse seja o caso, sinceramente. Estamos a explorar um caminho muito desconhecido que pode chegar até aos píncaros, até aos tops, não é? Se isso acontecer, a tua carreira vai em que sentido? Eu acho que isso envolve aqui um bocadinho o significado de sucesso para cada um, não é? O que é o sucesso para cada artista? E eu acho que eu próprio, o meu trabalho mental vai no sentido de redefinir o que é o sucesso para mim. O que é? É isso que eu estou a tentar perceber, não é? Eu acho que se calhar daqui a 10 anos eu não terei uma resposta para te dar, mas eu vou tentando perceber, e eu diria que o facto de eu sentir que estou a ter um impacto na vida das pessoas, eu acho que isso é o sucesso. Ou seja, claro que eu caminho no sentido de querer que o máximo número de pessoas me ouça. Mas é na malta da tua idade? Mais nova ou mais velha? Por acaso até tem sido bastante... sinto que neste momento estou com um público muito alargado, ou seja, ainda estou com alguma dificuldade em perceber quem é exatamente o meu público-alvo, porque sinto que toda a gente está a reagir bem, tanto pessoas mais novas como pessoas mais velhas. De que forma é que tu sentes esse feedback? De forma fantástica, é sempre bom, porque eu tive 1 ano e meio a gravar o disco, não é? Entre escrever, gravar, ou seja, eu já ouvi estas canções... No meio da pandemia, exatamente. Eu tive aqui, portanto, eu já ouvi cada canção pelo menos 150 vezes, ou seja, é bom sentir que as pessoas estão a ter a mesma reação que eu tive quando as escrevi e quando as gravei. Eu acho que isso já é... Que isso já define um bom percurso, diria eu. Estamos a falar no amor positivo, e então aquelas relações que correm mal, de dor de cotovelo, por exemplo, também descreveste alguma coisa sobre isso? Bem, eu diria que eu tentei que o disco abordasse todas as fases e o deslumbramento, exatamente. Portanto, eu acho o início, exatamente. A paixão e um eventual término. Não, isso sem dúvida. Para te explicar aqui um bocadinho como é que o disco vai ser, portanto, eu diria que as primeiras músicas são músicas muito ainda do campo da fantasia, e isso vai sendo desconstruído. Depois há uma fase de depressão, há uma fase de término da relação, há uma fase de perceber quais é que foram os nossos erros e como é que os podemos corrigir, e o disco acaba com a frase eu quero viver tudo outra vez, e daí a elipse, que no fundo pode-se voltar então à primeira música e se calhar com outros olhos ver a relação de outra maneira. Portanto, há duas coisas em que as pessoas sonham basicamente, os novos artistas. Uma é que os seus temas sejam integrados numa banda sonora de uma novela. Certo, eu acho. Sim. E a outra é eventualmente ir participante, ser concorrente do The Voice. Pois, o The Voice para mim é um bocadinho mais complicado. Eu diria que a ansiedade não me permite Porquê? Participar. Terminou agora recentemente uma fase, daqui a uns meses vai haver seguramente uma nova etapa do The Voice. Certo. Porquê é que não concorres? Porque se tens todos os pergaminhos e as características para fazer. Não sei, olha, eu não te consigo dar uma resposta definitiva. Eu sei que agora na próxima semana eu não conseguiria concorrer, porque não sei, eu sinto que estou muito focado neste momento na escrita das canções, desenvolver a minha própria criação. Eu acho que esse é o meu foco agora, mas não me veria agora num futuro próximo a participar no The Voice, diria eu. E em 2023? Quem sabe, se calhar um festival da canção. Por que não? Um festival da canção teria todo o interesse em participar, sim. Nunca se sabe, as coisas vão evoluindo e eu não sei como é que vai ser o dia da manhã. Escreverias alguma coisa por encomenda? Sim, claro.
claro, no sentido de tenho escrito algumas coisas e isso era uma coisa que eu gostava de fazer ainda mais, escrever para outros artistas. Gosto muito de pôr nessa posição, conhecer o artista, escrever letras sobre histórias que não são minhas. Para quem é que tu gostarias de escrever? Estamos a falar de escrita e música. Sim, claro. Letra obviamente. e música. Letra e música. Eu acho que eu sou fã de um grande número de artistas nacionais. Eu acho que todos eles seria fantástico trabalhar com ou escrever para. Digo toda a gente do meio musical de agora, não é? Carolina Deslandes, Agir, Diogo Pissarro, apesar de serem pessoas que elas próprias escrevem canções e absolutamente lindas, não é? Mas não está fora de hipótese começarem a cantar pontualmente coisas, claro, coisas de outros, não é? Claro que sim, tal como eu gostaria de cantar também outras coisas escritas por outras pessoas. Nesse percurso dos bares, tu fizeste, foi entre que idade e que idade? O primeiro concerto em bar eu acho que tinha tipo 14 anos. 14 anos, até o momento em que depois mudei de vida, não é? Esqueci a música por completo, a questão dos planos B, há uma grande estigmatização da profissão do artista em Portugal, e então eu acho que eu próprio me deixei levar por isso a certa altura, fui tirar um curso numa área de hotelaria, portanto nada a ver com música, nada criativo, aliás, e acabei por estar 4 anos a trabalhar num hotel, e é um bocado aquela sensação quando tu vais a conduzir e viraste em sítios que não era suposto uma data de vezes e depois vens à realidade e é tipo, eu não sei o que é que andei a fazer nos últimos 15 minutos, não sei como é que vim aqui parar. Eu tive um bocado essa sensação há 4 ou 5 anos, no fundo, e a certa altura dei por mim, parou o piloto automático e eu pensei... Mas paraste mesmo a tua veia criativa? Eu fui sempre escrevendo, mas eu acho que é muito difícil de se conseguir, eu acho que é uma coisa muito difícil de se conseguir manter quando tens um trabalho muito exaustivo. Ou seja, quando estás muito cansado da vida, não é? Quase de certa maneira, porque é uma profissão... E o que é que fazias nessa... Recepção. Portanto, ou seja, em Lisboa? Quase uma outra vida. Sim, em Sintra, neste caso. Quase uma outra vida e a certa altura parou o piloto automático ali pela experiência do primeiro confinamento e eu fui de layoff e fiquei 2 meses em casa e realmente isso pôs as coisas em perspectiva, não é? Parou o piloto automático e eu pensei, mas espera aí, isto não era bem aquilo que eu tinha imaginado, isto não era bem o percurso que eu estava a pensar para a minha vida e então... Teve que ser naquela base do rasgo, de largar tudo, juntei ou dinheiro. Agora ou nunca? Ou agora ou nunca, exato. Foi um bocadinho nessa onda. O recepcionista, por norma, é um receptáculo de segredos. Isso é uma curiosidade. Conta-me uma história sobre isso. Não tenho... Que possas revelar. Não sei se terei grande história para contar. Deve São coisas que estão aí guardadas nos segredos dos hotéis. Viste entrar alguém conhecido, seguramente? Sim. E fica por aí? Fica por aí, sim. Fica por aí. Nunca pediste nenhum autógrafo? Não. Aliás, isso não se pode, não é se por aí. Pode, não se pode. Mas nunca meteste conversa com alguém? Com algum músico, por exemplo? Por acaso, músicos não apanhei muitos, apanhei vários atores, mesmo internacionais, etc. Mas era sempre foi uma coisa que me dava mais vontade de sair do que ficar. Ou seja, pensar, se calhar isto, outro caminho era mais interessante. Sinto que tive isso sempre aí um bocadinho preso na minha garganta. E a certa altura teve que... Portanto, e o layoff e a pandemia ajudaram a decisão? Sim, quer dizer, obviamente que eu reconheço que foi uma altura complicadíssima para toda a gente. Para o turismo? Para o turismo em particular, exatamente. Mas eu sinto que se não fosse naquela altura, já não sei quando é que teria sido. E portanto teve mesmo que ser... meti na cabeça, olha, isto vai mesmo acontecer, vou dedicar aqui 1 ano à música, tinha umas canções já gravadas, portanto queria vir aqui gravar ao estúdio, e o resto tive aqui um bocadinho de sorte, não é? Quando me despedi vim aqui gravar ao Bairro Up com o Miguel Sá Pessoa, produtor e pianista, aliás, fantástico, e a meio das gravações, portanto eu já tinha feito muito trabalho de produção em casa, aquela questão que estávamos a falar há pouco, muita aprendizagem sobre isso, e ele percebeu que eu já conseguia fazer as coisas acontecer mais ou menos sozinho, não é? E então começou-me a convidar, vem produzir esta artista comigo, segundo projeto, terceiro projeto, a certa altura, olha, produz isto sozinho e pronto, em 2, 3 meses convidou-me mesmo para ficar aqui a trabalhar com ele e portanto consegui rapidamente balancear a vida novamente, não é? Ficar aqui com uma posição mais ou menos estável, claro que é um ramo muito diferente, mas... E ganha-se dinheiro ou perde-se mais do que se ganha? Ganha-se muita coisa, muito mais do que dinheiro, não é? O quê?
Ou seja, eu acho que é uma questão... Primeiro, o facto de estarmos constantemente a relacionar-nos e a aprender com outros artistas. Portanto, é uma evolução... Com quem sabe mais do que nós. Exatamente. Pelo menos temos que partir sempre desse princípio, não é? E eu acho que assim é que se evolui, na verdade. É estar um bocado na zona de desconforto, não é? Estar numa zona que não conhecemos bem, num género musical que não conhecemos bem, com um artista que não conhecemos bem. E eu acho que realmente se cria aqui a ligação entre produtor e artista é quase uma ligação de, não me levem a mal, mas quase psicólogo para doente, para paciente. Para paciente. Não é bem, mas é como se fosse, porque tem que haver um entendimento profundo para se criar uma relação de criatividade. E as letras têm que refletir isso. Exatamente. Aliás, quando eu tenho escrito aí para outros artistas, é engraçado porque o processo de escrita de letras para outros artistas não é necessariamente uma coisa muito complexa. A maioria das vezes as letras saem com uma ou duas perguntas, ou seja, já me aconteceu ter aí artistas a dizerem, olha, eu gostava de escrever uma música sobre isto, e a única coisa que eu faço é pegar num papel e fazer perguntas a esse artista sobre essa questão. Então, e o que é que pensas em relação a isto? Ou não sei o quê? E a letra fica feita, porque às vezes as frases que saem já são frases que podem ser já é meio caminho andado. Já é meio caminho andado, exatamente. As pessoas têm tudo na cabeça. O que é mais difícil ou menos complicado numa letra, no início de uma letra? Eu acho que primeiro que tudo é preciso desconstruir a ideia de que... Portanto, há um bocado a falsa ideia de que os músicos são tipo boémios, que andam aí na noite e que bebem uns copos e que de vez em quando vem um rasgo de inspiração e lá sai uma quadra. Eu acho que é preciso desconstruir essa ideia. Isto é uma coisa de muito trabalho. É preciso sentarmos todos os dias e lermos um bocado, ou seja, ter uma relação forte com as palavras. Isso é muito importante. Eu diria que muitas vezes, ou seja, por exemplo, se eu tiver uma semana inteira em que estou 4 horas por dia a escrever, seja o que for, livremente, abstratamente, não tenho nenhum assunto em mente, mas é aquilo que me está a sair, eu se calhar chego à sexta-feira e tenho uma frase que me vai servir para escrever uma música, mas isso já é um ponto de partida. Claro que às vezes acontecem aquelas situações de vais a conduzir e vem-te uma frase à cabeça e aquilo sai-te ali uma letra. Hoje em dia, como é que tu fazes? Gravas no telemóvel? Sim. Mesmo o meu telemóvel mesmo estando a conduzir? Não, isso claro que não. Aliás, hoje em dia já nem conduzo porque vendi o carro, portanto é só bicicleta e andar a pé. E aí podes parar... trautear. Exatamente, sim. Não, isso, o meu telemóvel, aliás, eu tenho questões com a memória do telemóvel porque eu tenho tipo 500 notas de coisas escritas, frases e voice notes mesmo que vou... Pronto, às vezes melodias ou às vezes vem... portanto, uma frase que já tem uma melodia quase associada, não é? E, portanto, vou apontando isso tudo no telemóvel. Sim. João, e não há aquele grave e constante risco do plágio? Isto é muito giro, mas eu já o ouvi em qualquer lado, não me lembro onde. Pois, isso é uma questão muito complicada. Agora, eu acho que é importante também pensarmos, nada vem do zero, não é? Ninguém é 100% criativo naquilo que está a fazer. Eu acho que nós estamos todos a ser constantemente inspirados. Já foi tudo inventado? Não, não é bem isso que eu estou a dizer, mas ias-me apanhando aí. Eu acho que... todos nós estamos a partir de alguma coisa, não é? Não no sentido de já foi tudo inventado, no sentido de a base já está lá sempre, não é? Ou seja, eu não consigo ser 100% criativo numa ideia porque eu às vezes não sei, mas no meu inconsciente há melodias de milhares de músicas que eu ouvi a minha vida toda, coisas que eu ouvi com 7 anos e que não me lembro. E, portanto, isso às vezes... Mas está guardado fica guardado. No armário da memória. Eu acho que fica guardado. E eu acho que o risco dessa questão do plágio é uma pessoa que escreve estar constantemente preocupada com isso, porque isso é um bloqueio para a criatividade. O próprio Diogo Pissarra, aqui há uns anos, numa canção que ele escreveu para o Festival da Canção... Sim, exatamente. Antes dela chegar a ser apresentada publicamente, disseram, olha, atenção, que isto está muito parecido com um hino de uma igreja, sim. Não sei o quê. É assim, é um risco que se corre. Eu acho que eu tento ao máximo abstrair-me disso. Eu já passei fase em que enviava músicas a amigos meus a dizer, olha, mas tu achas que isto é parecido com algo, estás a fazer lembrar alguma coisa que eu não estou a ver? Ou seja, isso às vezes pode ser complexo. Eu hoje em dia tento abstrair-me dessa questão porque isso é um bloqueio para a criatividade. Se eu estiver preocupado com tudo aquilo que eu posso estar a imitar, eu não vou escrever nada. E sinceramente hoje em dia preferia lidar com alguém dizer-me, olha, mas isto é muito parecido àquela música, do que eu estar a limitar o meu processo criativo por causa disso. Eu acho que nada vem do zero, nós estamos sempre a ser inspirados por tudo o que está a acontecer e eu hoje posso perfeitamente estar a escrever uma música baseada naquilo que eu ouvi ontem e não me lembro. Isso pode acontecer. E Uma Noite de Paixão dá um bom mote? Sem dúvida, claro. sim, sem dúvida. Tu ao piano, por exemplo, já seguramente compuseste alguma coisa romântica? Sim. Vamos partilhar.
Queres que eu partilhe? Quero. Tá bem, então olha, vou tentar fazer aqui o que é que tem ao piano. O primeiro que é que single. tem? O que é que tem ao O que é piano? que tem ao piano e depois vamos ver o vídeo. Ok. Foi o primeiro vídeo desta O primeiro vídeo, exatamente. desta sequência quinzenal até o mês de Abril. Exatamente, com o Elipse. portanto em Abril depois sai outra com vídeo. O café pronto a fechar, com tanto por falar, não podemos ir embora. 60 anos para te olhar, não me vão chegar. Quero aproveitar agora. Que é que tem? Que é que tem? Que é que tem? Como te vou largar, meu bem? Que é que tem? Que é que tem? O tempo já não entra aqui, nem me apercebi da noite a passar. Temos sempre para onde ir, com a chuva a insistir. Vamos rir até chorar. E o que é que tem? Que é que tem? Que é que tem? Como te vou largar, meu bem? Que é que tem? Que é que tem? Como te vou largar, meu bem? Que é que tem? Que é que tem? Como te vou largar, meu bem? Que é que tem? Que é que tem? Nós não somos só mais uma chama, temos pés em fogo a abrir o chão. Não somos só mais uma chama, e então e o que é que tem? Que é que tem? Que é que tem? Como te vou largar, meu bem? Que é que tem? Que é que tem? Como te vou largar, meu bem? Que é que tem? Que é que tem? Meu bem. Meu bem. Na 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 na. Muito bonita esta canção. Obrigado. João, e o que é que se vai seguir? Qual foi o segundo single? O segundo single, Quando Tu Vais, é uma pergunta. Não, bem, pode ser visto como uma pergunta. Neste caso, eu diria que foi mais uma afirmação. É uma música que é o polo oposto do que é que tem. Portanto, o que é que tem no ramo da fantasia, Quando Tu Vais, é mais a dança da solidão, acho eu. Já passaste por isso? Sim. De repente ficar sozinho, sem chão? Sim, exatamente. E é engraçado como eu acho que me agarrei muito na música à questão material, não é? Vejo a mobília a desaparecer. Eu acho que é muito... Agarrei-me muito a isso. Pronto, na verdade é isso que nos faz sentir sozinhos, não é? Quando tu começas a ver a tua casa assim meia
a mudar e vês coisas a desaparecer e aí começas a perceber o que é que se está a passar realmente e pronto, e vens à realidade, não é? Mas depois, onde se fecha uma janela não se abre uma porta? Quem sabe, vice-versa? Quem sabe, isso depois isso é uma questão de interpretação. Quem ouvir o disco de uma ponta à outra perceberá que sim, ou eu acho que sim. Janelas, neste caso, noutras elipses ou na mesma elipse. Esta elipse vai estar disponível só no circuito, ou neste caso nas plataformas digitais, tipo Spotify, ou vamos podê-la ver e tocá-la fisicamente? Eu gostava muito de ter formato físico. À moda antiga. À moda antiga. Pronto, eu acho que isso é sempre uma coisa e que em vinil? Sabe bem. Bem, em vinil já é um investimento muito complicado. Se alguém quiser eventualmente patrocinar essa fabricação de vinis, fantástico. É um regresso ao passado. Mas também pode ser um progresso, porque o vinil está a voltar muito mais do que o CD. E muito mais caro. E muito mais caro, exatamente. Portanto, volta a ser quase uma questão... já não é só de colecionadores, não é? As pessoas gostam de ter vinis, de ouvir vinis. E portanto, quem sabe, eu gostava muito de ter formato físico, mas realmente por enquanto diria que o formato digital é a opção óbvia. O resto vamos ver. Ainda há aquela velha questão da sonoridade entre o CD e o vinil, em que o vinil é mais puro, dizem os especialistas. Concordas com isso? Sim, concordo. Eu acho que depende um bocadinho das questões, porque, por exemplo, há discos, depende do que é que as pessoas gostam. Há vinis com muito mais ruído do que os discos CD, não é? Há CDs com sonoridade melhor, há CDs com sonoridade pior. Eu pessoalmente gosto muito de ouvir em vinil. Mas não podes transportar... quer dizer, eu ia dizer que não se pode transportar essa música para o carro, mas obviamente com Bluetooth... Sim, hoje em dia... E uma pé, tudo se resolve. Tudo se consegue, exatamente. Tudo se resolve. Exatamente. João, foi um prazer ter-te aqui. O que é que nós podemos esperar de ti depois de Abril? Muito bem, então brevemente vou anunciar um concerto de apresentação do disco. Acho que vai ser um concerto muito fixe. Vou tocar o disco todo e mais umas surpresas. E acho que podem esperar que eu continue a escrever. Acho que agora isto não para. Portanto, para ti... E para os outros, estás disponível. Contactos? Contactos, podem-me contactar a mim diretamente no Instagram, Facebook, redes sociais, podem-me encontrar por aí e pronto, e podem aceder. E pode ser que alguém, a partir desta entrevista, algum olheiro de uma editora, perceba que está aqui um diamante em bruto. Esperemos que sim. Vamos ver se assim o consideram, não sei. Se sou diamante em bruto ou não sei. Mas quero continuar a evoluir, isso sim. O futuro dirá. O futuro dirá, exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado, Germano. Muito obrigado. Termina aqui esta edição do Germano Campos Entrevista, com edição e sonorização de Alexandre Franco. Até à próxima.